Estamos aqui em mais um ASP Talks, como eu costumo brincar aqui, para quem vê de manhã, bom dia, para quem vê à tarde, à noite, boa noite, e para mim que corro de madrugada e ouço podcast, boa madrugada, né, para quem está correndo ou vendo perante a madrugada. Estou aqui com o Khalil Cadice, tem uma história, uma trajetória longa, advogado, passou por empresas, hoje está no mercado financeiro, amigo, grande profissional. Khalil, tudo bem? Tudo bem, Léo. Obrigado pelo convite aqui. É um prazer estar com você. Calil, vamos começar por você, até porque tem muita história para contar. Eu queria que você fizesse um overview aí da tua carreira, contando um pouquinho, você começando ali como advogado, passando pelas as empresas que você passou com os cargos e chegando aí no mercado para depois a gente entrar mais fundo em cada uma dessas passagens. Claro, vamos lá. Rapidamente, bom, eu sou formado em Direito, me formei em 1998, na turma PUC, aqui em São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica. Comecei estagiando no terceiro ano e comecei trabalhando em alguns escritórios. Um primeiro grande escritório, que é o Ulloa Canto, que é um escritório originalmente carioca. Iniciei meu estágio lá e depois advoguei por mais 8 anos nesse escritório de advocacia, sempre na área empresarial, mas lá eu tive a oportunidade de trabalhar com societário, tributário, e depois migrei para um outro escritório chamado Souza Sescom, que é um escritório também bem Super relevante aqui tradicional, de claro. São Paulo. Então foram 12 anos no mundo da advocacia, e que foi bem bacana, porque eu acho que a advocacia, né, o exercício da advocacia, o mundo do direito, te dá a base e o conhecimento para outras coisas que eu pude fazer na minha carreira, né? Então, essa primeira fase, eu costumo dizer que minha vida foi dividida em três grandes fases. Essa primeira fase em escritórios, a segunda fase foi no mundo empresarial, como executivo, e a terceira de mercado financeiro. Mas o que é interessante falar é que essa migração do mundo da advocacia, do escritório de advocacia, para o mundo empresarial foi muito bacana e gerou muitos desafios. Certamente, né. E o advogado traz uma cabeça um pouco diferente, né, acho que para uma pessoa, vamos dizer, mercado financeiro, cara que tem uma formação ali, engenheiro, mercado, tem um jeito. O advogado vem com uma visão humanística que dá uma outro viés, outra pegada para as coisas. E acho que em empresa também, né, você vinha ali imagino que da interação com clientes que você foi parar lá, imagino que deva ter sido assim, né? Então o que aconteceu foi o seguinte, então eu vinha trabalhando nesse escritório de advocacia, sempre na área, empresarial, então lá eu pude fazer fusões e aquisições, tive acesso a ajudar algumas empresas a fazer abertura de capital, e o que eu vivenciei naquele momento era o seguinte, até então as companhias, tinham em seus departamentos jurídicos alguns advogados, mas elas não privilegiavam o exercício, uma formação de bons advogados nos seus departamentos. A ideia era que você tivesse ali advogados que tocassem o dia a dia. E a partir do momento em que começou a surgir as aberturas de capitais no Brasil, não sei se você vai lembrar, em Poxa, 2006, primeira, explosão, né? primeira abertura de capital da Natura, o que aconteceu? As empresas passaram do dia para a noite a ter muito caixa, né? Exato. E a ter desafios empresariais relevantes. Comprar concorrentes, crescer, ter seus departamentos jurídicos mais estratégicos. Então, foi muito interessante. E nesse momento, foi em 2006, 2007, que eu fiz a migração justamente para uma companhia que estava abrindo capital. Essa companhia até então chamava Microsiga, que virou a famosa TOTS, né? TOTS, né? Na verdade, eu fui convidado por membro do conselho de administração, a Marília, que viu em mim falando, olha, nós estamos precisando de gente com potencial para crescer, a empresa vai crescer, vai comprar outras empresas aqui, e nós precisamos de um diretor jurídico que seja jovem e que tenha interesse nesse mundo empresarial. Aquele convite foi muito interessante, porque eu vi ali uma mudança, porque eu sempre me interessei por pessoas e liderança, esse papel de líder, de cuidar de gente e de estar mais perto dos negócios, eu vi ali uma oportunidade de fazer essa migração. E deu super certo, né? Eu aceitei o convite, fui a primeira empresa que eu virei diretor jurídico foi a Microsiga, a TOTS, e a TOTS, que era uma empresa pequena,
passou a ser a líder do Brasil, comprando diversas outras companhias. Foram mais de 30 aquisições, e eu assumi a cadeira do diretor jurídico, só que a minha cadeira foi crescendo porque eu fui me envolvendo com os desafios do mundo empresarial. Então, eu fui parte do comitê de estratégia, eu ajudava o conselho de administração, estava muito perto do fundador, que é o Laércio Cosentino. Então, só que o primeiro ano foi muito difícil. Acho que esse é um ponto importante, né? E acho que aqui a ideia desse bate-papo é também conversar e poder dividir a experiência dessa transição. O primeiro ano foi muito difícil porque você, no modelo como advogado ou no escritório de advocacia, o seu trabalho é um trabalho muito técnico. Claro que você interage com os Claro, clientes, claro. mas você não tem o desafio de cuidar de várias pessoas e de se relacionar com outras áreas, de pessoas que não são advogados, né? É, Exato, é outro mundo, são vários mundos, né, dentro de uma empresa, né? exato, que no escritório de advocacia, no final do dia, você está lidando, é um grupo de advogados, né? São os iguais ali. Todo mundo pensa igual, todo mundo é igual. Numa empresa, você tem esse desafio, que é lidar com gente de todo tipo de origem, de todo tipo de background, o que é muito estimulante. Então, o primeiro ano, para mim, foi muito difícil, foi muito impactante. Eu lembro até que a minha equipe, no começo, achava que eu era um chefe muito duro, né? Muito difícil, porque você sai do escritório de advocacia com aquela coisa de focar no trabalho, né? Ou seja, de ser mais exigente no sentido técnico da coisa. E numa companhia, para você ser um líder, para você ser, né, você ser visto pela organização como alguém que sabe liderar, que sabe conquistar os objetivos, você tem que ter um outro tipo de trato. E eu tomei muita porrada nesse começo, mas rapidamente eu consegui me adaptar e eu fui sendo visto pela organização como alguém que sabia transitar, sabia conversar com a área financeira, com a RH, com tecnologia, né? E o que eu sempre achei interessante nessa experiência, nessa migração, foi que, assim, eu acho que até hoje, né, sou advogado, né? A base Claro, jurídica está dentro tá de lá em mim. você, né? E é super importante, não importa o que você faça, você ter a base jurídica é fundamental. Eh, e isso me ajudou bastante, mas também a experiência no mundo corporativo me colocou num outro patamar de visão, uma coisa mais, assim, genérica, uma visão mais holística dos desafios empresariais. Então, depois de ter apanhado o primeiro ano, foi super interessante que eu tive ali na TOTS, a gente transformou uma empresa que era uma empresa pequena de software da Zona Norte na grande companhia brasileira Brasileira, e acho que exatamente. chegou a ser a terceira ou quarta empresa de software de ERP do mundo. Então foi muito interessante essa primeira experiência. Uau, desse tamanho chegou a ficar terceiro e quarto, caramba. Uhum. É. E aí, depois, então, logo depois que eu passei esse primeiro ano na TOTS, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ser um executivo jurídico, mas um executivo jurídico que é visto pela organização como alguém que toma decisões, que ajuda a companhia a gerir seus negócios, porque eu acho que esse é o grande ponto. O grande desafio para um advogado que sai do mundo jurídico para organizacional é você só deixar de ser aquela pessoa que fala isso não pode, isso não dá, isso tem risco, né? Exatamente. Que é um viés muito forte para o advogado, né? A gente é formado para levantar os riscos das operações, né? Exato. Risco de contencioso, de contingência, risco trabalhista, fiscal. E você fazer parte desse mundo empresarial é você avaliar esses riscos, mapear os riscos, quantificar os riscos e decidir, com base nesses riscos, o que fazer e como fazer, né? Exato. E depois da TOTS, eu tive mais a TOTS, eu imaginava que a TOTS deveria se internacionalizar, a empresa estava mais focada aqui no Brasil. Eu recebi uma proposta para ir para o setor de educação. O setor de educação, na época, isso foi 2010, mais ou menos, o setor de educação estava explodindo, né? Com FIES, ProUni e tal. E eu fui convidado para ser vice-presidente, né, da Anhanguera Educacional, que depois virou Croton. E lá também eu tive um desafio muito grande de ajudar a companhia a crescer e depois a fazer a fusão com a Croton, o que acabou se tornando a maior Uma empresa de empresa de educação. educação do mundo, em número de Exato. alunos. Deu super certo, foi uma operação relevante. Nós compramos várias universidades, dentre as quais a Uniban aqui de São Paulo, mas a gente comprou várias universidades no Brasil. E depois que eu negociei a fusão, eu saí da Croton e me tornei diretor executivo do grupo JBS, né? Eu já estava meio querendo me aposentar do mundo corporativo, mas aí veio um desafio da JBS, que, para quem não sabe, é um colosso Gigantesco. global de Exato. alimentos, né?
Eu não imaginava, quando eu fui conversar lá com o Wesley, eu não imaginava que o grupo era tão grande. E lá, para mim, teve um desafio do internacional. Porque até então, né, como executivo da TOTUS, executivo da Anhanguera, eu só tinha tido desafios relacionados ao Brasil. Na Anhanguera, acho que eu já tinha 40, 50 advogados no departamento, tive que negociar a fusão com o CAD, quer dizer, desafios relevantes, Claro. mas todos relacionados ao Brasil. Na JBS, o desafio era outro. O Wesley queria alguém que pudesse alavancar os negócios deles globalmente. Eu achei o desafio super interessante. A JBS tem mais de 100 companhias ao longo do mundo, ao redor do mundo. É gigantesco o negócio. E eu achei, ao mesmo tempo, apesar de ser um colosso, eu achei que esse viés empreendedor que a companhia tem, de comprar coisas, era muito interessante para minha experiência. E lá fiquei por mais 5 anos. Então, eu fiquei 5, 5, 5, mais ou menos. Assim, Aí. quase 15 anos aí. E JBS, então, eu fui responsável por algumas grandes operações, várias aquisições de companhias grandes do mundo afora, do tipo Moy Park na Inglaterra, comprei empresa Primo na Austrália, que é como se fosse uma Sadia na Austrália. Tá. Comprei empresas dos Estados Unidos, montei o escritório em Luxemburgo, da operação deles, montei o escritório em Nova York. E lá eu já estava, já iniciou o meu segundo processo de transformação, que é deixar de ser somente um executivo jurídico e passar a ser um executivo de negócios. Então, eu acho que assim, essa evolução aconteceu bastante na JBS. Assim, eu tinha debaixo da minha equipe vários advogados, não só no Brasil como nos Estados Unidos, mas eu acho que ali eu tinha um desafio muito também de ser alguém voltado para a área de negócios. Então, foi natural esse caminho estar mais relacionado ao Ao mundo de negócio. negócio, onde a gente estava comprando empresas, negociando, fazendo operações com os bancos de investimento, com os bancos lá fora, tomando dívida, fazendo reestruturações globais. Então, foram desafios bem relevantes. E aí eu me vi fazendo muito negócio, o background jurídico sempre comigo, mas liderando negócios. É isso. Interessante. E eu queria lembrar até assim, você falou da experiência ali, quando é o advogado que chega numa empresa, né? Que eu lembrava, eu também tive menores atuações, eu já ouvi várias vezes de empresário, quando a gente fala, "Pô, só falar não, né? Assim, o advogado, você traz o risco, só isso, isso, isso." E a gente, às vezes eu brincava, né? Falava como a bandeira do Brasil, né? E eu falo às vezes isso pro pessoal no escritório, às vezes eu falo, quando você vai olhar um negócio, você tem que inverter o lema da bandeira do Brasil. Progresso vem primeiro, ordem vem depois. E o jurídico muitas vezes é com essa cabeça da ordem, ele quer encaixotar o negócio. E não pode ser, né? O advogado, quando senta na empresa, num jurídico, ele tem que ter essa visão de o negócio acontece, eu entendo o risco e piloto, né? Então é uma mudança de mentalidade que é necessária, né? Eu acho que assim, o advogado que estiver nos ouvindo aqui, acho que o que é importante, assim, se o advogado quiser fazer essa migração para o mundo empresarial, eu diria que são 3 pilares importantes para que ele se envolva de uma forma direta ou indireta. O primeiro é pessoas, né? Ou seja, você saber se relacionar, saber liderar, saber se comunicar, vender suas ideias, vender no bom sentido. Todo advogado que está dentro de uma organização precisa vender, até vender ou não, né? O segundo é tecnologia, né? Cada vez mais a tecnologia está Exatamente. totalmente, não só no mundo empresarial, mas claro, nos escritórios também, mas tecnologia é um item importante. E o mundo financeiro. O que é o mundo financeiro? É a capacidade do advogado de enxergar como as coisas acontecem de forma básica, porque às vezes o que a gente enxerga, tem alguns profissionais que eles não conseguem entender o core business da empresa, como a empresa ganha dinheiro e como é importante saber exatamente aquilo, com esse viés um pouco mais de conhecimento financeiro. Desde conhecimento de contabilidade, saber o que é EBITDA, receita, despesa, entender como que é a margem de negócio da empresa, como é que a empresa se protege, como é que é o modelo de negócio da empresa. Então, cada vez mais o advogado tem que deixar de ser somente aquele profissional que vai cuidar do contencioso, né, ou dos processos, Claro. mas ele vai ter que discutir a estratégia da companhia, porque às vezes a companhia está pivotando o modelo dela, ou está montando uma nova filial, ou montando um novo negócio que vai gerar risco, e esse advogado tem que estar envolvido nessa discussão de estratégia. Para Exato. dizer, olha, dá para fazer, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes é um modelo de franquia, às vezes é uma internacionalização. Então, questões relacionadas eu digo que o advogado ele tem que ser um profissional, depois que ele adquiriu o conhecimento técnico da base dele, digamos assim, os 10 primeiros anos,
Você focou no técnico. Então, você é um bom advogado trabalhista, um bom advogado tributário, um bom advogado contencioso, um bom advogado criminal, não importa a sua área, um societário, depois você tem que né? Você tem que aumentar seu espectro de conhecimento e deixar de ficar, né, adquirindo conhecimentos só técnicos e passar a ler sobre pessoas, sobre tecnologia, sobre finanças, né? E cada vez mais o mundo está interconectado. Sem E dúvida. esse profissional novo, né, porque a advocacia está mudando, né? Ou seja, a Pô, tecnologia está vindo aí, claro. você tem um volume grande de advogados no mercado, e o mercado precisa desses profissionais. A questão é que tem alguns profissionais que não se adaptaram a essa nova realidade, né? É, A gente começou, né, na época de estagiário em escritórios, né, assim, com bibliotecas imensas, exato. né? Aqui temos aqui ainda Processos, gigante, aqui. processos físicos, Exato. né? Não havia inteligência artificial, não havia site. Eu lembro da época que eu mandava fax para o cliente, Fax, né? poxa, protocolo de aquelas petições gigantescas, você tem que assinar petição por petição, declarar a autenticidade das cópias, né? Pensa nisso, né? Exato. E eu acho que, assim, não importa a idade do profissional. Se ele tem 50, 60, 70, não importa. Eu acho que, assim, quanto mais você tiver acompanhando o que está acontecendo com o mundo, mais você vai estar adaptado à realidade sua de trabalho. Então, assim, o mundo ele está de uma forma exponencial, as coisas estão acontecendo numa velocidade absurda. Exato. Então, todas as ferramentas de tecnologia que estão acontecendo, é interessante que o advogado acompanhe, né? Mesmo que ele seja especialista. Eu não estou aqui falando para o advogado ser especialista em coding. Ninguém tem que saber Claro, programar. lógico. Mas você tem que sim saber quais as ferramentas disponíveis, né, no mercado para que isso incremente a atividade do seu escritório ou que te dê base para você poder estar numa grande organização. Então, e eu acho que cada vez mais isso está sendo demandado. Era demandado muito das empresas antes e hoje é demandado nos escritórios de advocacia. Sem Cada dúvida. advogado é um empresário, cada advogado é um empreendedor, né? E se você olhar as grandes bancas, as grandes firmas, hoje viraram empresas. Isso aí, com toda certeza, né? Na nossa época, né, os escritórios eram muito personalíssimos, né? Tinha aquela coisa de carreira pessoal, personalíssima. Hoje, os grandes escritórios têm políticas de compliance, políticas de inclusão, têm preocupação com a sua marca, com integridade, tem políticas de carreira muito parecidas com as companhias. Contou completamente. Tem o escritório já com faturamento de mais de 1 bilhão no Brasil, né? Então viraram realmente companhias, praticamente, né? Assim, é isso. Mas eu sou um forte. Eu tive a felicidade de ter sido chefe de departamentos jurídicos gigantescos, 50, 70, 80 advogados. Isso para as companhias é um departamento jurídico grande. Enorme, claro. E pegar a fase áurea de mercado de capitais brasileiros, né? Que hoje meio que acabou. Tá de lado faz um tempo. Foram 15 anos com diversas experiências, com crise, com crescimentos exponenciais, com bolsa de valores assim voando, Voando, Brasil voando. voando, Lembra lá exato. daquela capa da Economist? Então, é muito rico em termos de experiência tudo isso que eu vivenciei. E eu acho, e eu recomendo, né, assim, para o profissional do mundo jurídico, para o jovem estagiário, para o jovem advogado que está interessado em entrar nesse mundo empresarial ou que, né, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade e os advogados, eles... Agora eu vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado É aqui. isso aí. Eu acho que o advogado tem uma formação humanística maior, mais ampla. Eu acho que o advogado, até pela experiência de vida, pelos temas que atua, tem uma vantagem adicional com relação a outros profissionais, né? Você pega um advogado e um engenheiro, ou pega um advogado, assim... quanto mais técnica é a profissão, menos a pessoa tem tempo de ler sobre as outras coisas. O Exatamente. advogado é um ser informado. O advogado é um profissional que lê jornal normalmente, que está acompanhando as notícias, que tem opiniões, né? Exato. Que dá suas opiniões, que manifesta. E isso tem muito valor nas organizações. A gente no dia a dia lida com gente, conhece gente, gente na crise, né? Assim, você pega pessoas, às vezes, na maior crise da vida dele, você aprende a lidar com gente assim. Então, até quando você falava da necessidade de aprender a lidar com pessoas, né? No atendimento do cliente ali, o advogado nem percebe, né? Tanto que ele vai ficando especialista em lidar com gente, Exato. E, né? por exemplo, para despachar com o juiz. Eu acho Exato. genial. Eu acho genial. Você tem, de maneira extremamente eficiente, rápida, né? Ao despachar com o juiz,
tentar Ali, expor rapidamente, manifestar ali a sua é, opinião, expor e ser ouvido, e fazer chamar ser ouvido, atenção. chamar atenção. É, Então, essas características no mundo empresarial valem muito. é, E às vezes o advogado não consegue enxergar o quanto isso tem de valor. E tem muito valor. exato. Porque o advogado, desde cedo, com toda essa experiência, começa a se expor com as pessoas, começa a adquirir conhecimento. Então, isso tem muita bagagem. O que eu acho que falta é a gente, e estamos aqui, né? Acho que a Claro, provocação é nesse sentido, de mostrar para a classe que a classe tem muito valor, né? Claro que a gente vive na era do conhecimento, né? O conhecimento está disseminado. Hoje, qualquer pessoa, eu brinco ali com a minha equipe, com a minha turma, que qualquer pessoa no interior de qualquer cidade do Brasil, hoje, tem um computador, um smartphone, e essa pessoa é capaz de adquirir qualquer conhecimento que ela quiser, desde que ela exatamente. tenha É. atitude e vontade. Então, isso é uma vantagem, mas isso também assim, é um risco, no seguinte sentido, para aquele profissional que não está conectado, que não está se atualizando. Acho que assim, a atualização, o conhecimento e a atualização é muito importante para a profissão hoje da advocacia como um todo, seja ele no mundo dos escritórios ou no mundo empresarial. Então, foi interessante essa minha passagem pelo empresarial, e que nesse final me abriu os olhos para um outro mercado que sempre tive vontade de atuar, que é o mercado financeiro, que a gente pode falar um pouquinho mais aí. Claro, é. É. Que eu até ia falar, acho que nessa tua chegada ao mercado financeiro, né? E você falou de finanças, né? Pessoas, tecnologia e finanças, que o advogado precisa olhar. Quando você chega no mercado financeiro, acho que entrando muito aí no que hoje você dança, é um tema da moda, né? Que acho que tá ali, teve uma fase de começo, todo mundo olhava meio torto, tem advogado ainda que não entende, mas que a tecnologia e as finanças possibilitaram um mercado todo novo aí que a gente chama aí de legal claims, né? Às vezes special situations, esse tipo de Ativos situações, ativos judiciais. judiciais, É. tal, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro amplamente desse mercado, como que você vê isso? Eu acho que de novo, acho que a gente passou um começo ainda de como toda coisa nova, as pessoas olham de um jeito esquisito. Hoje a gente já vem num mercado muito mais maduro, né, com a justiça reconhecendo a validade desse tipo de negócio e o mercado realmente aparecendo como uma forma de capitalização para empresas, para advogado e tal. Eu queria que você falasse primeiro uma coisa essa noção mais ampla para a gente poder depois entrar um pouquinho sobre esse mercado todo aí que está quente. Eu acho assim, eu acho que, como você falou, né? Hoje esse nome está muito na moda, né? Mas assim, tirando os modismos, eu acho que é uma grande revolução que está acontecendo, e uma revolução importante. No final do dia, né? E isso acontece em outros países, né? Se você for nos Estados Unidos, você tem um mercado pujante lá de fundos, por exemplo, que fazem o chamado litigation finance, quer dizer, eles financiam determinadas brigas. Por quê? Porque tem alguém que eventualmente tem um bom direito, né? Mas não tem um fôlego financeiro para poder pleitear essa Exatamente. demanda no judiciário ou numa arbitragem, né? Geralmente numa arbitragem, que é um procedimento muito caro. Então, esse tema de litigation finance, por exemplo, surgiu lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, e hoje está cada vez mais acontecendo no Brasil. E o mercado financeiro, ele vem para você, de uma certa forma, colocar regras interessantes e que no final do dia, para o advogado, é uma baita oportunidade. Acho que esse é o grande ponto aqui, explicando assim rapidamente o que é esse mercado de ativos judiciais. O mercado de ativos judiciais nada mais é do que a junção do mercado financeiro, onde você obviamente tem o dinheiro, né? Ou seja, você tem a Claro. capacidade de levantar recursos por meio de grandes investidores, grandes fundos. E, de um outro lado, você pode ter temas, processos precatórios, temas de natureza civil, temas de natureza trabalhista, qualquer tema que esteja sendo discutido no judiciário que pode ser apto a uma aquisição, né, ou a um financiamento. Uhum. No limite é isso. Esses grandes processos, eles podem envolver os entes federativos, administração pública, ou podem envolver entes privados. Então, em linhas gerais, esse é o chamado mercado de ativos judiciais. Esse mercado já existe há bastante tempo quando você vê o mercado de precatórios, Precatório, né? Ou sem seja, o dúvida. mercado de precatórios não é novidade para ninguém, né? Todo Claro. mundo aqui já ouviu falar, não, porque fulano, o precatório, já ganhou É isso. dinheiro, seja ele advogado, seja ele um intermediário. A gente escuta falar desse tema, é um tema relevante, né? E eu acho que é um tema interessante de estar sendo cada vez mais colocado em pauta,
Porque você tem uma discussão de contas públicas dos entes Sem federativos. dúvida, né? Você tem aí mecanismo de transações tributárias, onde no final do dia o Estado pode ser credor e devedor e ele tem que, de uma certa forma, reduzir o seu passivo e poder Exato. cobrar seus créditos, né? Então, e você tem esse mercado de precatórios, quanto mais em voga ele tiver, mais responsabilidade fiscal, né? E quanto mais o mercado financeiro tiver nesse setor, mais responsabilidade fiscal os entes federativos vão ter. De E certa essas forma, você profissionaliza a cobrança do precatório, né? Que em vez de ser um por um ali, às vezes o advogado sozinho, você começa a condensar em ter uma maior força, vamos falar assim, né? é Para isso. organizar a situação, É né? isso, porque o peso do mercado financeiro é também para ajudar esse mercado adicional. Porque, Sem dúvida. veja, no final do dia, seja um pequeno autor que tinha uma demanda ou um credor de um precatório, essas pessoas, no final do dia, às vezes estavam lá brigando sozinha, É isso né? aí. Às vezes estavam numa fila de 20 anos, né? Ou não tinham dinheiro para ingressar no judiciário. E agora, com esse advento, esse ingresso do mercado financeiro, gerando essa liquidez para esse mercado, pronto. Agora, o institucional passa a ser mais relevante, ou seja, os entes federativos sabem que vai ter gente com mais fôlego, com mais recursos para Exato. poder receber aqueles precatórios, e isso pode funcionar no institucional. Quer dizer, veja, se a fila está longa, né, você vai ter alguns atores batendo na porta das procuradorias. Pô, vamos pleitear aqui, vamos poder colocar, por que não, uma política de acordo que as procuradorias têm Exato. feito. É. Aqui em São Paulo está funcionando super bem, por exemplo. Então, é assim que eu chamo esse mercado, é a junção do mundo do direito com o mundo das finanças. É isso aí. É essa junção que você falou. E hoje, quando eu até tinha falado da tecnologia, porque acho que a tecnologia está ajudando a acelerar isso aqui, né? Então, agora entrando um pouquinho mais no detalhe, depois eu vou falar um pouquinho lá, né, do que a gente montou e como a gente está ajudando esse mercado. É, então, no mercado de precatórios, né, você tem todo tipo de precatório. Agora falando um pouco, depois eu vou falar do privado, mas vamos falar um pouco dos precatórios. Os precatórios, você tem lá precatórios municipais, estaduais e os Federais, federais, né? exato. E aí, a tecnologia, ela está revolucionando esse mercado no seguinte sentido, né? Acho que todo mundo aqui já recebeu ligação, quer vender seu precatório. É Exato. muito chato, É né? isso. Assim, todo mundo sabe aqui que os advogados que possuem honorários, né? Que estão atuando nessa área, às vezes estão fartos, cansados de receber Receber ligação. ligações e tal. E realmente tem um lado muito chato, né? Porque tem algumas empresas que têm call centers ali disparando telefonemas. Por quê? Você tem os robôs, os famosos robozinhos ali, os crawlers, né? Que a hora que você tem a expedição do ofício requisitório, os robozinhos identificam, já jogam isso para um CRM, lá para um software comercial, e o atendente no dia seguinte vai ligar para o advogado ou para a parte ofertando uma proposta de compra do precatório, né? Então tem lá do lado, o lado, vamos chamar assim, um pouco mais operacional da coisa, mas o que é interessante é que você tem hoje ferramentas de inteligência artificial olhando as grandes contas públicas, entendendo a capacidade de pagamento desses entes federativos e podendo municiar decisões estratégicas dos fundos. Então, por que eu vou comprar um precatório municipal de São Paulo ou vou comprar um estadual do Piauí? Quer dizer, com base no quê, né? Então, as ferramentas de inteligência artificial, o fato do judiciário estar cada vez mais aberto, né? Porque você tem Sem hoje, dúvida. Hoje tem informação, hoje você né? tem informação. E com as ferramentas de tecnologia e modelos financeiros, hoje você sabe, como um gestor de fundo, decidir se você vai comprar um precatório do Pará, ou não vai comprar o de Ceará, ou vai comprar o de Aldeia da Serra. Enfim, Exato. você vai escolher a estratégia empresarial daquele ativo judicial. Então, mudou esse mercado. Porque no passado, você tinha o famoso mercado de precatórios federais, né? Ou seja, hoje, por exemplo, o governo está vivendo o regime geral, então as pessoas compravam os federais para receber, né, nos exercícios do governo federal. Agora, com o ferramental de tecnologia, e você tem acesso à definição das melhores estratégias para o fundo de investimento. E isso é bom, porque às vezes você tem um advogado no interior do Piauí que tem uma carteira de honorários, né? E às vezes ele precisa monetizar, ou o cliente dele precisa monetizar. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, hoje, alguém que estava ali nos rincões do Brasil pode receber uma ligação de alguém da Faria Lima dizendo: olha, a gente viu aqui que você tem uma carteira relevante. Você tem interesse em fazer uma conversa aqui para desenhar algum modelo financeiro? E por que eu acho que, assim, claro, respeitando quem precisa vender ou quem quer vender, mas eu acho que você ter um contato com um fundo de investimento ou com a Faria Lima, você não perde nada. No mínimo, Exato. você vai ouvir, né?
E se você puder catapultar a sua atividade do seu escritório com base no mercado financeiro, é o melhor dos mundos. Exato, e aí é o que você fala, casa com aquela história de você falar, o advogado é um empresário, é empreendedor. E às vezes ali ele no dia a dia, às vezes ele não vê a carteira de honorários dele como um ativo, né, dentro de uma empresa, vamos falar assim. E aqui ele tem um ativo monetizável, que ele pode fazer, antecipar um pedaço, fazer um jogo empresarial aqui de E veja, a estratégia. gente está fazendo várias operações com os advogados, de que forma, tá? Eu brinco que, assim, como advogado, eu sempre privilegio a classe. Lógico, A gente faz operações de adiantamento de honorários, sem deságio. entendi. A gente não desagiu. Eu brinco que, assim, colega meu não tem deságio, né? Claro, desde que, obviamente, a conta faça sentido. Porque se eu puder beneficiar esse advogado antecipando honorários e que ao final do dia, por uma transação, porque às vezes o cliente dele está lá, doutor, preciso receber esse precatório, como é que está a fila? Ou a minha ação, doutor. Então, a gente, com recursos, pode crescer o escritório do parceiro, ou seja, ele pode se antecipar honorários que sem deságio, ele pode dar acesso aos clientes que queiram vender para um fundo sério. Falar assim, ó, agora, fulano, você que está me ligando dia sim, dia não, tem uma solução. Você tem interesse em vender para esse fundo de investimento, para essa casa? O pessoal é sério. E isso pode, no final do dia, beneficiar o próprio escritório, ou seja, ele pode aumentar a atividade dele. A Sem gente dúvida. fez operações com alguns advogados aqui, que os advogados estavam antecipando honorários para montar filiais. Ah, Ou seja, ele não está precisando do dinheiro. Ele quer aumentar a atividade ampliar, dele. No caso, era até um advogado trabalhista. Então, a gente vê muita oportunidade nesse sentido, dessa conexão. O dinheiro, eu acho que a gente tem que mudar a nossa cabeça, que os fundos que compram esses ativos, que podem ajudar, não são fundos abutres, de forma alguma. A gente vive num país de juro alto, claro, né? claro, não Isso é tem, difícil, isso sim. não é culpa de ninguém. Quando a Selic bate 15%, isso é o custo do dinheiro. Esse é o ambiente que a gente vive, Não tem não jeito. tem Então, jeito. claro que toda e qualquer operação que um fundo vai fazer tem que ser superior a essa taxa, Claro, né? Então, é óbvio que quando você olha uma operação, mesmo sem contar os honorários dos advogados, mas quando você olha o ativo, tem que haver algum tipo de deságio, porque no final do dia tem um investidor, nosso investidor, colocando dinheiro no nosso fundo e ele espera receber uma rentabilidade maior que a maior que taxa é, Selic. claro. Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que assim, a capacidade que o advogado tem de uma certa forma, usar, né, a Faria Lima, usar o parceiro financeiro para catapultar esses negócios e para aumentar a originação de clientes deles é relevante, Sem cada dúvida. vez mais. Então, a gente tem tido excelentes experiências, o mundo está mudando. Antigamente putz, lá vem aquele fundo, assim, quer mandar aquela oferta jocosa, com preço lá embaixo. Já não é mais assim. A gente cuida muito da relação com o advogado. Nosso papel aqui, eu brinco que a gente monta ecossistema. O que é um ecossistema? É abarcar advogados parceiros no nosso relacionamento que vão trazer novos negócios. Às vezes, um advogado que intermediou, ou que tinha honorários de um precatório pequeno, pode me trazer, às vezes, uma operação de uma falência grande, né? Ou uma compra de uma empresa relevante que tem outros ativos. Então, eu acho que é difícil você quantificar a capacidade de quanto você pode ganhar com um modelo de capilaridade com os advogados. O meu sonho, né? Meu sonho que a gente executa dia a dia, a gente brinca que é um banco nascido no mundo jurídico, Sim, tá? A gente, lá na Auris, né, que é a empresa que a gente fundou, e eu ali com a minha vertical, que é essa vertical de ativos judiciais, o nosso grande sonho é ter um grande banco que nasceu desse mundo transacional entre essas negociações entre os processos e o dinheiro, né? Como? Através das pessoas, ninguém faz nada sozinho. exato. Então, hoje eu tenho advogados, se eu precisar de alguma coisa em Fortaleza, eu tenho advogado parceiro lá, como eu tenho no Piauí, como eu tenho no Amazonas, como eu tenho no Centro-Oeste, e vão se tornando amigos, amigos e parceiros de negócio. O meu WhatsApp é bombardeado todo dia com oportunidades e negócios. Eu atendo todo mundo. Acho que até por ter vindo do mundo empresarial, e o mundo financeiro não tem esse viés. Eu vejo isso como uma oportunidade. De novo, mais uma oportunidade que a Ah, gente enxerga. eu acho que é até um ponto que é interessante você falar isso, e aí o advogado novamente olhando, né, percebendo olhando o processo de um jeito mais como um ativo, né. Eu acho que, a gente tem que entender, até mesmo juridicamente, a gente tem que sempre lembrar que o processo é um meio, não um fim, né. Então, às vezes, quando ele passa a entender que o processo é um meio, né, e até um meio para resolver o problema do cliente, que é, no fim das contas, receber o bem da vida, e muitas vezes é o dinheiro. Se ele começa a entender o processo, olhar esse processo como um meio,
e perceber o que ele pode fazer com isso, né? Olhar ele dessa maneira, porque até o que você fala, acho que na questão da confiança. O advogado próprio do caso é o que melhor conhece o caso, né? Porque Exato. quando você faz essa análise fria de fora, vamos lá, um fundo lá com aquela visão normal de fundo de investimento, vai contratar um outro escritório para fazer uma due diligence, está aquela visão fria, ele está olhando de fora. O cara que conhece de dentro sabe, já tem tudo mapeado, aquele detalhinho. Esse é o cara que melhor conhece o processo. É. Então, se o advogado acho que começar a ter essa visão para começar a pensar e ver o seu produto, ver isso como um ativo, ele começa a entender o que ele tem na mão, né? O advogado é um mini ecossistema de negócio. Primeiro, a advocacia mudou. O advogado precisa vender solução para o cliente. E às vezes a solução pode ser o dinheiro. Segundo, o advogado é um mini ecossistema. Por quê? Transita ao redor do advogado. Pessoas de confiança que confiam nele. Informação, gestão, conhecimento técnico. Às vezes você é um advogado de seguros. Então, veja, imagina eu que sou do fundo, eu que sou, né, gestor de fundos de investimento. Eu conheço um advogado especializado em seguro, eu fiz uma transação e, de repente, esse cara vira o meu especialista em seguro para outras operações. Exato. Então, é muito rico o que o advogado pode trazer como negócio. É essa que tem que ser a abertura. E eu brinco para o advogado, falo, cara, você tem um imóvel, você pode ir lá no Bradesco e levantar um recurso dando em garantia ao seu imóvel. Os seus honorários, até então você não tinha, agora você tem. Exato. Seja os seus honorários ou seja os recursos dos seus clientes, os processos dos clientes, dos autores, porque às vezes ele não precisa levantar ou adiantar nada, ele só precisa ser um meio onde ele está encontrando uma solução para o cliente. Acho que esse é o grande ponto. Se o advogado enxergar que o que a gente faz pode ser uma das soluções que ele pode trazer para o Exato, é cliente, uma do arsenal, é é isso. uma da arsenal. Isso É. não quer dizer que isso vai substituir a atividade dele de forma Não, nenhuma. não. Mas saber que você tem o celular de alguém que pode levantar 5, 10, 50, 100 milhões de reais por uma transação ou várias transações, isso pode valer muito no seu ecossistema de serviço. Exato, é um pouco como várias conversas que a gente tem tido aqui, acabam em vários campos do direito, é como você vê essa migração da judicialização para uma solução por meios alternativos, né? Que eu até brinquei outro dia, não era era uma entrevista sobre mediação, e eu comentei que, na verdade, a gente fala de métodos não convencionais, né, de solução de conflitos. E, na verdade, não convencional e não regra é o judiciário, porque na história inteira a gente se resolveu fora do Estado, não era isso? O Estado é recente, as pessoas se resolviam. E aqui acho que é isso. O advogado tem que entender a hora de fazer acordo, a hora de poder bater no mercado financeiro, que pode ser a solução do cliente, e a hora de brigar, né? Acho que tem que entrar nesse ferramental do advogado, né? E eu acho que até para o judiciário é interessante a nossa Sem entrada, dúvida. porque no final do dia a gente pode acelerar determinados temas que ficam ali parados. Você tem diversas, por exemplo, falências paradas do judiciário. Que juiz que não quer limpar a Claro, mesa, né? eu acho que esse é um mercado assim que é altamente disfuncional, né? E o dinheiro vindo com inteligência é para limpar a prateleira do judiciário, né? Eu acho que faz todo sentido nesse. Exato, e a gente vê o judiciário, né, assim, muito atarefado, né, Exato. muito... Claro que você tem essa questão da judicialização, do tema, que é um outro tema tal, mas no final do dia, a gente quer ser também um mecanismo para resolução de conflitos, né? Claro. E para essa liquidez. Para essa liquidez, a gente conhece vários casos, né? Processos demorados, que a parte morre, né? E aí você tem a sucessão, os filhos, processos e que eventualmente com um recurso ali, ou com uma entrada de um novo agente, né? Ou seja, uma Exato. terceira parte, se resolve. Se Claro, resolve. é. Então, acho que esse é o papel do mercado financeiro. E eu brinco que a gente, como advogado ali, eu como advogado, tem uma vantagem competitiva. Porque uma coisa é um advogado sentar com o gestor da Faria Lima, um economista e tal. Quando ele conversa com o advogado, ele está muito tranquilo. É. A gente vai discutir sobre o processo, sobre o caso, mas ao mesmo tempo os recursos estão com a gente. Então, eu fundei a Auris Partners, que é a empresa, né, que a gente fundou. A Auris hoje ela tem várias atuações. Ela tem ali uma parte de private banking, de wealth, tem uma parte de mercado de capitais e tem os fundos próprios, né? E eu lidero a iniciativa de vários fundos de investimento de ativos judiciais. E é muito interessante porque eu recebo todo tipo de advogado. Recebo tipo advogados com grandes carteiras, advogados menores, e eu vejo que cada um desse profissional
pode me trazer bagagem de conhecimento intelectual, de conhecimento relacional ou Exato. de oportunidades de negócio. Então, eu acho que a gente convida, né, todo profissional que possa estar pensando no seu escritório, pensando no seu negócio, como eu cresço, como eu vendo mais solução, como eu trago solução financeira, para nos procurar. Vou fazer questão de atender a quem tiver interesse. Esse é meu papel. Meu papel é um papel de atendimento, e eu acho que ter as pessoas, ter esse ecossistema é muito valioso para o mercado financeiro como um Sem todo. dúvida. Agora, até saindo assim, querendo, porque aqui falar de dois temas caros aqui para a advocacia como um todo, envolvendo o judiciário, que eu queria. Primeira coisa, a gente teve recentemente um aumento das custas aqui em São Paulo, ah, de forma sensível, então queria ver se você já começou a ver vamos dizer, um aumento aí dos pedidos de financiamento em ações judiciais, mais ou menos decorrente já desse movimento. E um segundo ponto que eu acho que eu queria ouvir você, como que é extremamente importante pro investidor, né, no caso, que é a segurança jurídica, né. Como é bailar nesse Brasil que essa palavra toda hora a gente fala em segurança jurídica, uma hora muda, ó, fator de correção é Selic, não é Selic, como você falou, comprei um ativo, preciso entregar tanto. Tivemos ontem o Gilmar Mendes Foi, falando da questão da pejotização. pejotização, que suspendeu tudo, enfim. Como é navegar primeiro falar só essa questão, se você já notou, né, eu acho que as custas vêm aumentando, então você vem aumentando, vem analisando um aumento de pedidos de financiamento para além da arbitragem, falando de judiciário, e outra, como é isso aí, encarar esse cenário da segurança jurídica aqui do Brasil, que a gente vê com uma certa dificuldade aqui várias vezes. Então, sim, a resposta é sim. A gente vem recebendo demandas, várias demandas na área privada desse financiamento de litígios, tá? Cada vez mais, mas não só pelo aumento da questão das custas, mas principalmente pela incerteza do prazo. Eu acho que, e aí está o grande, assim, eu colocaria aqui incerteza de prazo e a insegurança jurídica são os dois grandes limitadores para o que a gente faz, para o nosso negócio. Por quê? Porque num país com uma taxa de juros alta, não queira, goste ou não goste, queira ou não queira, tá Tá aí. lá. A Selic vai bater em 15% e é um juro altíssimo. Isso é péssimo para o país, né? Exato. Todos os países que crescem muito têm uma taxa de juros mais baixa, e o Brasil tem um histórico de taxa de juros mais alto. Então, para você avaliar o ingresso no financiamento de litígio, entrar numa briga e financiar, você tem que ter um horizonte de prazo onde o que você vai ganhar e entregar para o seu investidor no final fecha a conta com esse custo de juros tão Exato. alto, tá? Mesmo sabendo que os processos aí, que os valores também estão sendo corrigidos, né? Você tem essa dificuldade. Então, a gente tem feito algumas operações, mas eu diria que hoje está cada vez mais difícil, dada essa taxa de juros e o risco do prazo e a incerteza, porque tem temas que vão para o STJ, então você tem ali um caminho maravilhoso, de repente chega no STJ, pronto. Você tem, Exato. você tem, uma, você tem uma virada no STJ. E isso, para o tomador de decisão de colocar dinheiro, é muito relevante. Então, o que eu costumo dizer, eu tento fugir dos temas que podem chegar em Brasília, né? STF nem se fala, né? Todo e qualquer tema que pode ser objeto de uma canetada, uma divergência de opinião lá no STF, a gente não gosta de fazer. E isso acaba nos limitando muito, né? Ou seja, a gente acaba entrando em ações de execução, em temas mais corriqueiros e temas onde eu brinco que a gente tem que estar mais perto do dinheiro, né? Não dá para você entrar no litígio que pode demorar 10, 15 anos. Justamente por isso, os fundos de investimento têm prazo médio de 5 anos. Como é que eu vou captar 50, 100, 200 milhões de reais para financiar litígios e esses prazos do judiciário podem se estender a 10, 15 anos? Então, a gente tem que fugir um pouco disso. E aí você tem maneiras de fazer, que são as chamadas operações estruturadas, que funcionam da seguinte maneira. Você financia, mas compra um pedaço e você corrige esse dinheiro que você ingressa no Sim. começo. É Uhum. uma forma de você, do investidor, do gestor, proteger a carteira e tentar garantir uma certa rentabilidade, tendo em vista a taxa de juros altos e o E o prazo prazo. longo. Mas eu vou dizer para você que cada vez mais essa incerteza do tempo e o risco do judiciário, né, ou seja, dessas mudanças abruptas, afugentam o investidor para alguns tipos de produto. Porque você vê que no fim
tá todo mundo no mesmo barco, né? Como que tudo isso se retroalimenta, né? Você vê, o precatório tinha um problema e o mercado traz uma solução. Aqui a gente também tem um problema de alguma forma, todo mundo quer trazer uma solução, que é isso, ninguém quer, vamos resolver, me dá e todo mundo de alguma E maneira. falando do tema da insegurança, você tocou no precatório. Esse é um excelente exemplo. No governo Bolsonaro, teve a PEC dos precatórios. Então, os precatórios federais vinham lá sendo pagos e o Guedes e o Bolsonaro, né, enfim, promulgaram lá a PEC dos precatórios, suspenderam os pagamentos precatórios a Exato. partir de um determinado nível, e isso gerou uma tremenda incerteza jurídica, né? Uma insegurança jurídica tremenda para o mercado. E depois, nesse governo, houve, então, o STF declarou inconstitucional, e aí voltou ao seu regime geral. Mas a gente sempre fica com essa sensação, pô, será que ano que vem o governo volta com um tema com relação aos precatórios federais e os estaduais e municipais? Lembrando, né, quando você está transitando nesse ambiente público, você tem eleições. Exato. De É. 4 em 4 anos você tem eleição. Então, muda o gestor, você pode ter políticas positivas de acordo, de compensações e transações tributárias. São políticas interessantes. Como podem também ter suspensão de Suspensão de pagamentos. Né? pagamento, é. Então, e eu acho que. E é por isso que é bom ser advogado, porque no final do dia, esse é o meu papel. O meu papel é de escolher o que eu vou fazer, tendo em vista toda essa miríade de riscos que é fazer negócio no Brasil. Exato. Né? Então, e às vezes eu declino de entrar em algumas arbitragens interessantes, porque eu falo assim, não, então tá bom, então a gente vai entrar na arbitragem e aí se resolve na arbitragem. Não, 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 veja bem. A gente agora tem um risco da arbitragem ser No discutida no judiciário. judiciário comum. Então, você fala, mas calma aí, então, É. então eu não consigo quantificar como é que vai ser o começo, meio e fim dessa transação só na arbitragem. E isso gera uma insegurança, né? Quer dizer, se você tem casos aí de arbitragem que teoricamente deveriam ter sido resolvidos e estão lá no Então, lá, judiciário. exatamente. Isso é um problema, né? Temas que o STF às vezes vai lá e muda o entendimento por completo também gera muita insegurança, né? Você tem alguns casos relevantes, mas ao mesmo tempo eu sempre falo bem do judiciário. Como advogado, eu sempre defendo os colegas juízes e defendo a classe. Defendo a classe porque a gente sabe o trabalho que está sendo feito por eles. Claro, claro. Eu costumo dizer que o Brasil é um transatlântico, né? Não é simples, a gente não consegue ter opiniões muito simples. Você tem forças institucionais, né? Acho que hoje mudou o cenário político também. Antigamente você tinha um executivo forte, um judiciário um pouco mais fraco, um legislativo. Hoje, legislativo e judiciário ganharam poder, o executivo Exatamente. perdeu um pouco do poder. Toda essa cadeia de poderes também tem, por consequência, temas que eventualmente que não iam para o judiciário começaram a ir, né? Ou seja, então, de uma certa forma, os três poderes também começaram a se entrelaçar mais, digamos assim. O que a chamada independência dos poderes, ela começou a ter testada. Você tem alguns episódios recentes na história brasileira, acho que esse é um grande desafio para o Brasil. A gente brincou com alguns riscos institucionais, né, no qual poderes, de uma certa forma, estão ali, né, Exato. tentando brigar cada um por mais poder. Então, a gente vive isso hoje em dia. E isso também é um complicômetro para quem faz negócio. É um problema, mas pode gerar oportunidades. Porque quando você é advogado, você está bem informado, está bem conectado, isso é uma vantagem competitiva. Sem dúvida. Porque eu tenho alguns amigos que são gestores e economistas e falam assim, Calil, pelo amor de Deus, isso aqui fazer negócio no judiciário brasileiro é uma loucura. Eu falo assim, então, quem não é advogado vê com muito problema. A gente vê como solução e a gente desenha os produtos tendo em vista essa teia complexa que é o institucional brasileiro dos três poderes. É isso aí. E o interessante que você falou, que acho que até pega um pouco, é isso. No fim, o melhor ativo está vindo, é a conexão, é o advogado parceiro que traz esse melhor ativo por conhecer o ativo e por trazer toda essa rede em volta aí que ele traz que você estava falando. E eu brinco muito hoje em dia lá com a minha turma, eu falo assim, gente, nós estamos vivendo num mundo conectado e desconectado. Eu acho que o que falta também é a conexão com as pessoas. Assim, eu faço questão de responder todos os meus WhatsApps, sei quem são as pessoas, salvo o nome da pessoa no WhatsApp. Isso faz toda a diferença. Né? Os meus negócios não estão nas redes sociais, estão no WhatsApp. Porque a partir do momento que migra, pode ter começado na rede social, mas quando migra para o WhatsApp, aquela pessoa passou a fazer parte do meu elo de conexão. E eu acho que falta para as pessoas hoje conhecerem as pessoas de verdade. Né? Ou seja, hoje todo mundo é amigo de todo mundo, tem relacionamentos no LinkedIn, mas E aquela ali, pessoa né? pode ligar e falar assim, olha, eu estou com um problema, eu preciso levantar tal coisa, você me ajuda. Como é que a gente... Falta isso cada vez mais. No mundo tão conectado, a gente vive essa desconexão. E até por ter sido... ter nascido há um tempo atrás,
eu valorizo muito ainda esse relacionamento que a gente constrói aos poucos, né? Nós mesmos nos conhecemos Claro, recentemente, né? Temos feito bastante coisa junto e eu acho que é dessa forma. Você tem que nutrir as relações e as relações podem ser pessoais e se forem profissionais excelentes, se gerarem bons negócios, melhor ainda. E às vezes pode não gerar negócio e está tudo certo. Mas eu acho que esse é o papel do advogado. O papel do advogado é ser um agente de conexão humana. Eu acho que é é muito exatamente, macro, é mas isso. eu acho que esse é o nosso papel. É esse o nosso papel. A gente lida com gente, a gente conhece gente. Eu falei do cliente, você lembrou bem, do lidar com o juiz, lidar com o desembargador. A gente tem que entender como a gente coloca sempre o nosso problema, como a gente pede, não é isso? Calil, aqui o papo foi excepcional, andou voando aqui. Você quer fazer alguma última colocação aqui? Não, eu Enfim, queria agradecer a você, agradecer a ASP. Para mim é um grande prazer ter a oportunidade de falar nesse bate-papo aqui e poder, de uma certa forma, ajudar a classe, né? Colocar as minhas ideias aqui. E eu queria ressaltar no final que agradecer a classe inteira e dizer que o advogado tem muita oportunidade de mercado, sejam ele no mundo empresarial, na advocacia. E é isso, se aprimorem conhecimento, que eu acho que o sucesso, né, e os frutos são decorrência, no final do dia, das nossas atitudes e das nossas conexões humanas. exatamente. Calil, muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar aqui com você, meu amigo. Prazer é todo meu. Valeu, isso aí. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado a Muito obrigado, todos. Até gente. mais. Tchau, tchau.